Vamos aguardar mais uns 5 minutinhos. Na verdade, a gente entrou antes das 8, a gente já começa. Então, vocês podem pegar o livro de vocês, se vocês tiverem. Quem não tem o livro, eu vou passar aqui para vocês. Vocês estão vendo minha tela, certo? Então, eu vou fazer dessa forma. Hoje vai ser a introdução da introdução mesmo. A gente nem vai pegar tanto conteúdo do livro em si, mas vocês precisam entender um pouco das origens. Então, é o primeiro passo que a gente vai ter. Eu pensei até da gente compartilhar com a galera do TikTok, que eles são muito interessados, só que estão perdidos também. Estão perdidos, não sabem onde começar, né? E a melhor forma de começar, na verdade, é mais correto que vocês estão fazendo aqui. Antes das práticas, começar a estudar. Mas vocês têm os dois, então é bom que vocês pratiquem os dois de forma paralela. Mas aqui é o que eu estava falando com o Vitor, que a gente estava acabando de conversar. Aqui é onde vocês vão realmente entender a profundidade do que vocês estão fazendo. Os processos da mente e tudo mais, as origens. Então, daqui a pouquinho a gente já começa a falar sobre isso. Eu também tô com a minha versão um pouquinho diferente, essa aqui, mas tá tudo grifado aqui. Maravilhoso esse livro, é muito bom que vocês tenham para estudo, fazer as anotações de vocês, é bem legal. Eu tô tocando o alarme. Mais 2 minutinhos a gente já começa. Quem está participando das lives de prática já sabe que a gente já faz isso, né? Até 5 minutinhos é normal. Deixa eu aqui. Umas páginas para a gente passar. Boa noite, Vera. Boa noite. Boa noite, Carlene. Agora que eu tô vendo, eu não tô conseguindo ver o nome de todo mundo. Márcia. Boa noite, Milena, e a todos. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, sim. Que bom estar aqui. Maravilhoso, viu? Viu, Carlene? Esse aí é um passo maravilhoso que vocês estão dando. Boa noite, Caio. Boa noite.
Bom, eu vou já iniciar com vocês, e daí depois, quem não conseguir pegar, ler, ver a gravação, não tem problema. Mas, só para vocês entenderem aqui, vamos falar um pouquinho do autor, vai falar depois sobre ele, a gente vai falar um pouquinho dele, mas ele é uma figura muito importante dentro da minha história, da história do Eric e também da história de vocês. Se vocês estão aqui, vocês têm alguma conexão. Então, eu decidi começar a estudar budismo com vocês através do Portões da Prática Budista, que foi o primeiro livro que eu também estudei quando eu comecei a adentrar no budismo. Então, na época, eu não era considerada budista, não me considerava budista, por mais que eu ainda fizesse as práticas. Então, isso é uma coisa interessante da gente ver aqui. Não é só porque a gente faz as práticas de meditação que a gente está seguindo um caminho espiritual profundo. Meditação é uma técnica, mas a gente só está no caminho espiritual profundo quando a gente entende o que a gente está fazendo, os significados. E o ponto para que a gente comece a fazer isso é estudando, o que vocês estão fazendo aqui. E daí, esse livro, ele foi escrito pelo Shardo Tuku Rinpoche. Foi um grande mestre do budismo tibetano, da tradição Nyingma. E foi ali um dos professores da minha professora, Lama Tseri. Eu estudei com ela um tempo. Hoje não sou mais praticante, vinculada à tradição Nyingma, mas eu aprendi muito nesse tempo que eu estava praticando, né? Então, eu pratiquei muito tempo, por exemplo, o Tara Vermelha, que são as deidades que a gente pratica dentro da tradição, que foi passado pelo Shagdu. Então, a gente tem toda essa história. Conforme a gente vai avançando aqui, eu vou contando mais sobre eles. Então, tem um livro, principalmente do Shagdu, contando a história dele, que é muito lindo, que é Senhor da Dança. Né? Ele conta com detalhes a vida maravilhosa e extraordinária que ele viveu. Então, só para vocês entenderem, ele foi um lama tibetano da tradição Nyingma. Né? Então, ele nasceu lá no Tibete, na região de Kan. Esse aqui é o Shagdu, bem velhinho já. Então, o eminente Shagdu Rinpoche, ele nasceu em 1930 e morreu em 2002. Ele morreu aqui no Brasil. Então, ele nasceu lá no Tibete, ensinou um tempo nos Estados Unidos, só que ele veio morrer aqui no Brasil. E vocês vão entender por quê. Muito legal a história dele. Belíssima. Então, vamos passando. Aqui a gente vai ter a estrutura do que a gente vai aprender. Então, primeiro a gente vai entender um pouco mais sobre o professor ou autor do livro, bem rapidinho. Depois a gente vai começar a entender um pouquinho da estrutura da nossa própria mente. Então, aqui a gente vai falar um pouco mais sobre como que a gente lida com as aflições mentais que surgem, com a raiva, com a aversão, com o apego, que são coisas que estão ali na nossa vida diária. Daí, a partir da parte 2, a gente começa a entrar um pouco na estrutura mais filosófica, mais profunda do budismo, da melhor forma possível, que é os 4 pensamentos. Quem já está lá na plataforma da Renkai já tem acesso a uma palhinha, um resumo dos 4 pensamentos, que direcionam a mente para a prática. Então, a gente vai contemplar sobre esses pontos também. A parte 3, ele vai falar do aspecto do refúgio e da bodhicitta, do refúgio no Buda, no Dharma, na Sangha, são as 3 joias. Vocês também vão ouvir aqui de um dos aspectos mais importantes do caminho. Oh, meu Deus do céu, cliquei aqui. Vocês me perdoem porque eu não utilizei muito do Zoom ainda, então eu tô no jeito. Aqui a Thaís que tá me ajudando, não tá sendo minha professora de Zoom. Então, a gente também vai falar desse ponto que é um dos pontos mais importantes dentro do caminho, que é o desenvolvimento da bodhicitta, mas a gente não precisa se preocupar com isso agora, vocês vão receber isso no devido tempo, esse tipo de ensinamento. Na parte 4, a introdução ao Vajrayana, que é o sistema que a gente fala que é o sistema do diamante, a parte tântrica do budismo, que é um pouco, como que eu posso dizer? Antes de chegar no Vajrayana, vocês têm que estudar o que vocês já estão fazendo com a gente, estudando sutra, praticando meditação. Vocês têm que ter já uma base de conhecimento muito maravilhoso. Então, eu vejo muita gente, às vezes, entrando dentro do budismo Vajrayana e acha tudo muito doido, não entende aquele monte de imagem, deidade e tudo mais, acha que é politeísmo. Isso tudo por falta de estudo. Então, se você já entra dentro do Vajrayana, que é uma parte do budismo muito avançada, com uma base muito bem feita na sua mente, um fluxo desenvolvido, você entende profundamente o que você está fazendo, o Vajrayana é maravilhoso. Agora, se você entra lá de paraquedas, não estuda e vai tentar praticar o Vajrayana, você vai praticar um politeísmo, que o budismo não é politeísmo, né? Só que você vai praticar dessa forma porque você não entende o que você está fazendo. Então, o Vajrayana é para, por exemplo, vocês praticarem devidamente, corretamente o Vajrayana, vocês passam por esse período de estudo. E é um estudo que leva muitos anos, na verdade, né? Então, depois eu vou dar mais detalhes em relação a isso, no devido tempo. Aqui ele também aprofunda dentro dessa parte do budismo Vajrayana. Mas só para ficar claro, as práticas que a gente faz hoje dentro da Renkai tem como base o Sutra de Lótus, que é um ensinamento do budismo Mahayana,
que também tem uma conexão ali, mas ele faz parte de outro veículo do Buda. Então, assim, a gente vai estudar essa parte, mas as práticas que a gente faz de forma aberta são as práticas do budismo Mahayana. Vocês vão entender depois essas diferenças conforme a gente for estudando, tá bom? Eu não vou precipitar vocês, senão é muita informação, daqui a pouco vocês vão falar, meu Deus, eu quero mais ouvir nada aqui, minha cabeça está explodindo, tá quente demais, é muita informação. Então, vou com calma com vocês, certo? Então, vamos dar uma lida nesse prefácio, muito importante que a gente leia essas notas dos mestres, né? Então, prefácio, a primeira edição brasileira. Os ensinamentos de Buda oferecem um meio infalível pelo qual os praticantes sinceros podem transcender o sofrimento infindável da existência cíclica e revelar sua própria natureza búdica. Esses métodos, preservados em linhagens ininterruptas de saber escolástico e realização espiritual, foram de acordo com uma antiga profecia, trazidos para o Ocidente nesse tempo em que o pássaro de ferro voa. Eu pude contar com a boa sorte de receber de muitos mestres tibetanos santificados a transmissão desses ensinamentos preciosos da mente iluminada e também de contemplar e meditar sobre essa sabedoria inexprimível. Então, que é muito legal, o Shagdu tem esse aspecto meio místico, então ele era um mestre que tinha várias visões e tudo mais. E tem uma das profecias de um dos grandes, um dos maiores mestres dentro do budismo tibetano, que é o Guru Padma Sambhava, Guru Rinpoche. E ele falava que o Dharma, os ensinamentos do Buda, que libertam a mente do sofrimento, da existência cíclica, que a gente vai estudar aqui também, ele viria em um ponto para o Ocidente quando, de acordo com as palavras dele, deixa eu ver se eu consigo me lembrar exatamente, mas quando os cavalos tiverem rodas e quando o pássaro de fogo voar. O que ele estava falando? Naquela época, que era no século VIII, não existia avião e nem carro. É óbvio que ele está falando de avião e carro aqui, mas não existia. Então, como que ele ia fazer uma profecia para as pessoas entenderem? Daí ele deu algumas referências, mas era disso que ele estava falando. Então, ele tinha essas visões e ele já trouxe essas profecias. E daí o que acontece? Para vocês entenderem o contexto histórico. Lá na década de 50, a China comunista invade o Tibete, expôs todo mundo de lá, porque até então o Tibete era um país extremamente misterioso, até hoje ele é. Tem um microfone ligado aqui. Deixa eu ver quem que é. Às vezes esqueceu, só que daí tá saindo um ruído. Vocês conseguem verificar? Não, achei, acho que é uma... Bom, então, para vocês entenderem, lá na década de 50 existiu todo esse processo que foi um massacre que realmente ocorreu da China contra o Tibete. Então, o que aconteceu? Os mestres que estavam lá isolados, o mundo só praticando, eles foram obrigados a sair. Então, nessa época, saiu o Dalai Lama, que mora na Índia até hoje, saiu muitos mestres e muitos outros morreram. Então, nessa época, templos foram destruídos, ensinamentos de milhares de anos foi basicamente destruído, varrido de lá. Então, Estátua Quebrada tem um filme muito interessante para ver isso. Tem alguns erros, é claro, mas um filme muito interessante pra gente ver isso é 7 anos no Tibete, que é com o Brad Pitt, inclusive. Então é bastante bonito de ver também. E ele retrata bastante essa realidade, é muito duro, tá? Mas é muito importante para que vocês entendam o contexto histórico na qual o Shagdu ele foi inserido. Então ele passou por um processo de perseguição e de fuga do Tibete durante anos, até que ele conseguiu chegar dentro da Índia. É muito bonita essa história, é muito dura também. E daí ele chega na Índia. Depois de um tempo, ele conhece a sua segunda esposa, que é a Shagdu Kadru, que hoje ela lidera o Kadrulim, que é um dos templos que a gente tem aqui no Brasil, lá na região do Sul. E daí ele instaura os ensinamentos do budismo aqui. Então, ele foi um dos primeiros precursores de mestres budistas e dos ensinamentos do Buda aqui no Brasil de uma forma séria, assim, digamos assim, que já trouxe uma tradição. O budismo japonês, que também é a linha que a gente pratica, né, através do Sutra de Lótus, também teve essa influência absurda, fortíssima. Tá? Só para vocês entenderem. Então, já estava aqui, de acordo com as palavras do Shagdu, do Rinpoche, já tinha essa profecia de que os ocidentais, que eles falam que são os demônios dos olhos azuis, que eles fazem uma referência aos americanos, por que demônios? Essa mente que a gente tem, a gente falar que é uma coisa boa, não é muito verdade, né? Cheio de aflições nesse sentido. Então ele fala, vamos ter que ensinar os demônios dos olhos azuis. Eles não falam de uma forma pejorativa, mas para demonstrar esse nível de aflição mental que os ocidentais tinham. Então, quando os tibetanos descobriram que os ocidentais se matavam, cometiam suicídio, eles acharam a maior loucura de todas. Eles não conseguiam entender isso. Para o ocidental normal, quantas milhares de pessoas se matam. Para eles é inconcebível uma coisa dessa. Por causa dos ensinamentos que eles recebiam do fluxo mental deles, né? E dos ensinamentos do Buda. Então,
Desde a ocupação de meu país pelos chineses, os ventos do karma me impeliram para o mundo ocidental e agora para a América do Sul. A publicação da edição em língua portuguesa de Portões da Prática Budista ocorre às vésperas de minha transferência para o Brasil. Essa mudança foi inspirada pela interdependência existente entre, de um lado, a fé e a devoção sincera dos brasileiros, que encontrei, e a aspiração de muitos alunos de que os métodos profundos do budismo vajrayana, em particular os da grande perfeição, criem raízes no solo brasileiro. E de outro lado, o meu compromisso de introduzir esses ensinamentos onde quer que haja necessidade e intenção autêntica de aplicá-los. Causa-me enorme satisfação a oportunidade de ajudar a abrir os caminhos da compaixão e da sabedoria infinitas de Buda para o povo brasileiro. Os métodos de Buda são infalíveis, mas somente se praticados. O sentimento que traga ao meu coração é o que de que esse livro venha inspirá-los a encontrar um professor qualificado e a se dedicar ao caminho espiritual com seriedade. Pela força dessa virtude, possam vocês e todos os seres despertar do sonho da existência cíclica e assim revelar a pura natureza, a pureza da sua verdadeira natureza. Shagdo Rinpoche. E na Califórnia, nos Estados Unidos, fevereiro de 1995. Então aqui ele já traz essa grande inspiração. Bem confiante, né? Os ensinamentos do Buda são infalíveis, mas somente se praticados. Então, o que a gente está fazendo aqui é um dos pilares que eu expliquei no domingo para quem estava, que é o ouvir. Mas a gente só realiza eles no refletir, que a gente já começa a trazer isso para a nossa realidade no meditar. Mas a gente só sabe que a gente está meditando e vai ter um resultado profundo se a gente estuda. Então é uma coisa conectada. Então esse princípio de interdependência que o Shagdo ele fala aqui é basicamente desse princípio de conexão entre todas as coisas. Nada existe de forma separada. Não é só meditar, não é só estudar. Uma união dos dois. Também serve para essa parte. E também que os brasileiros têm essa ligação com o budismo. Né? Então ele já vem reforçando esse aspecto. Então, novamente, a gente continua aqui para falar um pouco mais da história dele, de uma forma mais rápida também. Prefácio, edição brasileira ampliada. Sua Eminência Shagdo Tulku Rinpoche nasceu no Tibete Oriental em 12 de agosto de 1930 e morreu no templo tibetano que construiu no sul do Brasil em 17 de novembro de 2002. A jornada que fez de um lado do mundo para o outro, do Oriente para o Ocidente, do Norte para o Sul, foi motivada por uma única intenção: a de guiar os seres sencientes para a liberação última através dos ensinamentos budistas de contemplação e de meditação. Assim ele o fez incansavelmente, com compaixão e sabedoria inabaláveis. Milhares de pessoas escutaram seus ensinamentos e os praticaram com seriedade, transformando suas vidas com eles. Como o título promete, este livro de fato serviu como um portão para a prática budista e um guia no caminho para a liberação. Muitos dos ensinamentos de Rinpoche foram compilados neste livro por uma de suas alunas próximas, Lama Shenpen Droma, uma norte-americana que traduziu seus ensinamentos durante anos. A primeira edição foi recebida como um tesouro por seus alunos na América do Norte e do Sul. Mais preciosa ainda é essa nova edição, que foi completamente revisada e ampliada, com a inclusão de perguntas e respostas, assim como um glossário de termos budistas. O livro foi traduzido muito competentemente para o português por Manuel Vidal e os acréscimos à edição ampliada por Cândida Bastos. Em entrevistas para a empresa e conversas particulares, Rinpoche era frequentemente indagado sobre o motivo de sua mudança para o Brasil. Ele dizia que havia respondido à espiritualidade natural e à afinidade aos ensinamentos budistas que encontrou entre as pessoas deste país. Para muitos alunos brasileiros promissores, seria difícil viajar aos Estados Unidos para receber os ensinamentos, e por isso Rinpoche fez o compromisso de estabelecer centros e treinar alunos aqui. Em 1995, mudou-se, deixando para trás muitos centros bem-sucedidos e alunos bem treinados nos Estados Unidos. Os brasileiros, assim como alguns norte-americanos que vieram até aqui compartilhar o otimismo de Rinpoche sobre o futuro dos ensinamentos do budismo no Brasil. Ofereceram seu apoio sincero. Um esplêndido Lyakang, um tradicional templo tibetano, foi construído em Três Coroas, no estado do Rio Grande do Sul. Os ensinamentos de Sua Eminência Shagdo Rinpoche floresceram, suas atividades foram incessantes, e até mesmo a transição do seu final de vida, 7 horas após o seu último ensinamento, foi resplandecente devido à maestria de sua meditação. Este livro, Portões da Prática Budista, é uma parte importante do legado de Rinpoche às pessoas que estão em busca de um caminho espiritual autêntico, aos praticantes que estão à procura de esclarecimento e àqueles que escutaram esses ensinamentos diretamente e que querem se recordar de sua voz cálida e de sua sabedoria preciosa. Isso preenche a contínua aspiração do Rinpoche de que, pela conexão com os ensinamentos e com ele, como professor,
todos possam encontrar paz interna, compaixão destemida e liberdade última. Então, isso eu acho muito bonito do Shagdu, que ele sempre teve uma conexão muito grande com os brasileiros. Se vocês pesquisarem no YouTube, tem um vídeo que é um bando de adolescentes num show, e o Messi aparece lá, com a bengalinha, que tá muito velhinho, debilitado, pra cantar em tibetano. Mas ninguém sabia quem ele era. Mas assim, ele começou a cantar tibetano, todo mundo começou a dançar, e os jovens lá, é uma coisa muito engraçada. E ele fez com que, com a intenção que, através daquele canto, que ele canta vários mantras ali, aqueles seres criassem interdependência com os ensinamentos, conexão, né? Então, tudo o que entra pelos nossos cinco sentidos, repetidamente, mesmo que uma vez, por exemplo, eu sempre falo isso no Instagram, a gente viu uma imagem de Buda, viu um mantra, leu um livro, a gente acha que esqueceu, a Thaís, ela fica de exemplo, leu Siddhartha quando tinha, acho que 14 anos, depois de não sei quantos anos encontrei de novo Dharma para estudar de forma aprofundada. Então é maravilhoso. E eu vi isso acontecer na minha vida também. Então, assim, eu pratiquei o budismo Nyingma, só que eu ainda sentia que eu precisava encontrar um mestre qualificado. Então, sempre tive essa aspiração, sempre tive essa aspiração. Ainda tinha alguma coisa que eu precisava fechar dentro desses meus conhecimentos. E daí, eu acabo que encontro esse mestre qualificado. Então, hoje eu estou recebendo a transmissão oral do Norishima, de todos os tratados que eu preciso, para eu também me tornar uma professora qualificada. Então, assim, eu tenho autorização do meu professor para estar ensinando para vocês, formal, mas, assim, é incrível esse poder de interdependência que o Shagdu, ele aspirava que todas as pessoas que tinham conexão com ele encontrassem esse caminho de liberação do sofrimento e esse caminho espiritual profundo e autêntico. Porque se vocês estão aqui ouvindo, vocês têm essa aspiração profunda, senão vocês não estariam aqui, né? Vocês têm essa conexão. E eu vi isso na minha vida, então pratiquei muito tempo, ainda não era exatamente aquilo, faltavam algumas peças e agora as peças começaram a se encaixar, né? Então, é muito bonito essa aspiração do Rinpoche, como essas coisas realmente acontecem. E eu sempre digo, se não fosse pela conexão dele, provavelmente a Renkai também não existiria, porque é inspirador quando a gente começa a ouvir e a praticar os ensinamentos de um mestre tão grande como foi o Shagdu, a gente começa a ficar contagiado de sabedoria e dessa aspiração pelo caminho mais profundo. Antes da gente começar a falar da parte 1, eu peço que vocês verifiquem se o microfone de vocês está fechado. No final, nos últimos 10 minutos, eu abro para perguntas, mas agora é o momento mesmo da gente estudar e receber essa transmissão, tá bom? Então, eu só peço que vocês observem o microfone de novo, se está tudo desligado, que não haja interferências, certo? A roda em movimento. Então, a parte 1, a gente vai começar a construir as bases do caminho. A roda em movimento. Por que precisamos de um caminho espiritual? Vivemos em um mundo muito atribulado, em que nossas vidas transbordam de atividades tanto alegres quanto dolorosas. Por que deveríamos reservar um tempo para a prática espiritual? Mas aqui ele já começa cirúrgico, né? Mas por que eu tenho que meditar? Por que eu tenho que recitar sutra? Não, por que eu tenho que ficar 40 minutos na posição de meditação? Porque muitos de vocês podem ter começado o caminho assim, não, eu vi que meditação é bom, vou começar a meditar. Daí 3 dias depois, não medito nunca mais. Por que isso acontece? Eu sempre falo pra quem chega, né, e tem esse problema. Porque falta a motivação correta. Se a gente não sabe profundamente por que a gente está fazendo alguma coisa, nosso cérebro vai falar assim pra gente, isso não é muito importante não, acho que deixa sem fazer que é melhor. Então, às vezes as pessoas vêm perguntar pra mim, Eric, nossa, mas principalmente pro Eric, né, que vocês vêm meditando às 3, 4 horas por dia, ué, mas por que você faz isso? Como que você consegue? Eu não consigo ficar nem 5 minutos. Primeiro, é treino, né, dele, mas segundo, porque ele entende profundamente o que ele está fazendo. Há muito tempo atrás, ele também recebeu ensinamentos de mestres, também estudou, e conseguiu compreender, fechar esse contínuo dentro da mente dele, do porquê que eu sinto todo dia para meditar. Não é para ficar só alegrezinho, em paz e amor. Isso é consequência, a gente fica mesmo, a gente fica mais tranquilo, a gente percebe que as nossas qualidades interiores, como amor, compaixão, começam a aumentar, mas isso é consequência do nosso treino. Não é a principal finalidade. E aqui a gente vai começar a entender, de uma forma bem clara, qual que é a finalidade da gente
Meditar, sentar a bunda na cadeira, todo dia meditar, e sentar a bunda na cadeira igual que a gente tá aqui, e estudar. Esses dois aspectos, certo? Conta-se muito a história de um homem de uma região no norte do Tibete, que decidiu fazer uma peregrinação com seus amigos até o Palácio Potala, a residência do Dalai Lama em Lhasa, um lugar muito sagrado. Era uma viagem que marcava a pessoa pelo resto da vida. Naquela época, não havia carros ou veículos de qualquer espécie na região, e as pessoas viajavam a pé ou a cavalo. Demorava-se bastante para chegar a qualquer parte, e era perigoso e muito longe, já que inúmeros ladrões e bandidos assaltavam viajantes incautos. Por esses motivos, a maioria das pessoas nunca deixava sua região natal. A maioria nunca havia visto uma casa. Moravam em tendas pretas tecidas com fibra de pelo de iaque. Iaque é um bicho, é como se fosse um boizinho muito famoso lá no Tibete. Eles comem o leite, eles comem a carne, eles usam a pele. Então, o iaque é um animal que eles usam para tudo lá no Tibete. E uma curiosidade é que essa peregrinação em Potala, que é a residência do Dalai Lama, que ele morava até ele sair do Tibete, as pessoas elas iam lá subindo, né, e fazendo esse trajeto, fazendo prostração. Vocês já viram em filmes esse tipo de coisa? Fazendo várias prostrações, andando fazendo prostração. Depois vocês vão entender também que isso faz parte de uma das práticas preliminares. Mas fiquem tranquilos, vocês não vão precisar fazer isso. Não agora, pelo menos, nos próximos anos. Então, quando esse grupo de peregrinos finalmente chegou a Lhasa, o homem do norte ficou assombrado com o Palácio Potala e seus múltiplos andares, suas muitas janelas e a vista espetacular da cidade que se descortinava no interior. Ele enfiou a cabeça por uma abertura bem estreita que serviu de janela para ter uma visão melhor, virando a cabeça para a direita e para a esquerda, enquanto olhava a vista ali embaixo. Quando seus amigos o chamaram para ir embora, ele puxou a cabeça para trás com um solavanco forte, mas não conseguira tirá-la da janela. Ficou muito nervoso, puxando de um lado para o outro. Por fim, concluiu que estava realmente entalado. Então disse a seus amigos: podem ir para casa sem mim. Digam à minha família que a notícia é ruim, que a notícia ruim é que eu morri, mas que a notícia boa é que eu morri no Palácio Potala. Haveria lugar melhor para alguém morrer? A devoção tá ali, né? Mas a sabedoria não tá. Então, os amigos eram também gente muito simples, de modo que, sem muito refletir, concordaram e foram embora. Algum tempo depois, o zelador do templo apareceu e perguntou: me diga o que você está fazendo aí? Estou morrendo, ele respondeu. Por que você acha que está morrendo? Porque minha cabeça está entalada. E como é que você a pôs aí? Eu a enfiei fazendo isso. O zelador respondeu: então tira da mesma maneira que a colocou. O homem fez o que o zelador sugeriu e se soltou. E é isso, fim da história. Como esse homem, se conseguimos enxergar de uma forma, enxergar de que forma estamos presos, poderemos cortar nossas amarras e ajudar os outros a fazer o mesmo. Mas, primeiramente, precisamos entender como viemos parar onde estamos. Então, essa história é maravilhosa. Então, a gente, na nossa vida, né, passa por situações de tanto sofrimento, a gente acha, não vou sair, de algum jeito sai, mas depois volta para outra situação. Então, só mudam as pessoas, só mudam os rostos, só mudam as situações, mas sempre a gente acaba caindo numa situação de sofrimento, de alguma forma, de insatisfação. Então, essa experiência de sofrimento, e não só um sofrimento, socorro, pelo amor de Deus, mas dessa insatisfação natural do ser humano e também da nossa própria condição de estar em um mundo e ter um corpo que é impermanente, nada do que a gente pode obter aqui dentro dessa vida no nosso próprio corpo é permanente, é muito semelhante à condição desse homem que o Shagdur traz de exemplo. Então, como que a gente se enfiou nessa situação? Eu acabei de responder um comentário no Instagram, onde eu estava falando sobre o Buda, né, e que ele foi buscar uma solução para esse problema da cabeça entalada que todos nós estamos igual a esse homem, que é o sofrimento humano, né? Como que eu faço para eliminar nascimento, envelhecimento, doença e morte, ou seja, os sofrimentos grosseiros e os sutis também, né? Toda a angústia, as aflições que causam muitos sofrimentos, como a raiva, o ódio, a inveja, os ciúmes, todas essas aflições inflamam na gente e nos causam sofrimento. A gente não precisa estar ali. A gente só percebe o sofrimento mais forte quando ele vem de uma forma grosseira, né? Na forma de doença, envelhecimento e morte. E daí esse moço, ele veio falar assim pra mim: mas como assim o Buda, ele chegou à conclusão que nascimento, envelhecimento, doença e morte é sofrimento?
Daí eu só olhei, respirei e falei, olha a vida. Eu tenho certeza que esse moço nunca passou por doença, não envelheceu porque ainda é moço, e também não passou por nenhuma situação onde viu alguém muito próximo morrer. Porque é só uma situação assim pra você vir falar que essas situações não são sofrimento. E essas situações que eu falo de sofrimentos grosseiros, é muito fácil da gente ignorar, até a gente sentir na pele. Muita gente fala, é muito lá longe. Daí no outro dia acordo meio ruim. Ah, e esses dias eu fiquei com uma intoxicação alimentar, fazia muito tempo que eu não ficava doente. Bem simples, assim, uma doença simples. Já falei, meu Deus, sofrimento demais. Sofrimento demais. Isso aqui é um pouquinho. Imagina quem sofre absurdamente. E a gente tá sempre sujeito a esse tipo de situação. E são sofrimentos grosseiros, que a gente tá sempre sujeito. A gente acha que não, mas a gente tá sempre sujeito. A gente não tem como saber. E daí o budismo, ele é chamado de pessimista, porque ele vai começar a falar, oh, meu querido, tu vai morrer. Mas não tem medo, não. Até engasgar. Daí fica bate desespero, né? Quem já gastou sabe. E agora o que eu faço, pelo amor de Deus? Eu quero morrer tão jovem. Daí a gente vai entender, em determinado momento do treinamento do budismo, a gente diz que a gente treina para a morte. A gente treina para que quando chega esse momento, a gente utiliza dele para eliminar esse ciclo de renascimento e de aflições. Mas vocês vão entender isso mais pra frente. Mas fora dos sofrimentos grosseiros, a gente também tem os sofrimentos sutis, que é aí onde o bicho pega. Que é aquela sensação que a maioria das pessoas vem sempre. Uma angústia, uma insatisfação, uma ansiedade que não tem nome, não sabe de onde vem. Ah, não sei, tá tudo bem na minha vida, mas tem alguma coisa que tá faltando. Essa insatisfação essa parte desse tipo de sofrimento a gente chama de dukkha. Por mais que as coisas possam estar perfeitas, sempre tem um sentimento de incômodo. Parece que é sempre uma pedra no sapato que incomoda todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Não tem um ser humano que a gente fala assim, tá plenamente feliz. É igual, tem um ditado tibetano que eles falam que é igual a gente olhar a pele, o pelo do iaque de longe. Quando a gente olha de longe, parece muito bonito. Mas quando a gente olha de perto, um pouquinho mais de perto, a gente vê que tá cheio de carrapato, até cocô grudado assim no pelo. Quando a gente olha de longe, é bonito. E daí um dos exemplos que eu sempre utilizo é quando a gente olha a vida dos famosos, das pessoas que a sociedade coloca como pessoas de sucesso. Daí você olha, usuário de droga, depressão profunda, tenta suicídio, alguns conseguem. Então, assim, o que tá de errado que mesmo tendo tudo que a sociedade coloca como perfeito, tá ali incomodando? A pedra no sapato. Então, esse é o ponto de partida que a gente começa a trilhar o caminho espiritual. Então, mas quem não faz as perguntas corretas, qual é a causa do meu sofrimento, que é a pergunta que o Buda faz, tenta amortecer de várias formas. E daí que começa todos os sofrimentos do mundo. Daí, também, consumismo excessivo vai começar daí. O uso de droga vai começar daí. Alcoolismo vai começar daí. Daí depois está começando a cometer várias ações não virtuosas, como vou ferir as outras pessoas, tô bêbado, vou começar a ferir, vou começar a matar. Tô insatisfeito, vou entrar pra vida errada. E daí começam todas as ações virtuosas não virtuosas que vão conduzir a mais sofrimentos. Então, a gente também vai entender todo esse processo, principalmente de uma forma bem técnica, assim, como tudo isso acontece, extremamente técnico. Quando eu falo técnica, é muito técnica mesmo, no Nishimon, que vocês vão ter comigo mais lá pra frente, depois que a gente terminar por trás da prática budista, tá? Então, vamos continuar. Então, durante toda a vida, embora cada um de nós busque e às vezes encontre a felicidade, ela sempre é temporária. Não conseguimos fazer com que dure. É como se estivéssemos continuamente atirando flechas, mas no alvo errado. Para encontrar a felicidade duradoura, precisamos mudar o alvo, concentrando-nos em erradicar os nossos sofrimentos e o dos outros. Não temporária, e sim definitivamente. Aqui é o ponto que a gente chega, e daí muitos de vocês estão pensando, ai meu Deus do céu, não volto para essa aula, mas nunca mais, que isso aqui é desconfortável demais. Deixa eu ficar nas minhas ilusões. Então, assim, aqui tem estômago. E vocês vão observar que isso é uma característica dos mestres autênticos, é que eles são muito diretos. E eles falam, ó, tem jeito não. Então, daí o que acontece? Hoje a gente tem espiritualidades que vêm do contrário, né? Não, que tem a vida dos sonhos, não sei o que, é só como se fosse aquela coisa de vender a vida dos sonhos. Tem os materialistas que fazem isso de várias formas, né? Através das propagandas e tudo mais, mas agora é um pouco mais espiritualizado.
Então, assim, quando vocês, se vocês querem identificar um mestre autêntico, vocês vão observar que uma das características, eles vão ser sempre muito diretos. E é desconfortável ver a verdade. É desconfortável. A ilusão é muito doce. Mas, assim, isso quer dizer que, ai, Mi, agora que eu vou começar a praticar, eu vou ficar depressivo. Pelo contrário. No começo, assim, quando a gente só lê, só estuda, por exemplo, a gente pode ficar meio assim, realmente, é assim, se você para refletir um pouco depois e começa a observar a vida, vocês vão começar a ver que isso é verdade. Daí fica um pouco desconfortável, mas as práticas, conforme a gente vai eliminando essas camadas de ignorância que o Shagdu já começa a falar aqui, essas camadas de sofrimento que vêm desses nossos obscurecimentos, a gente começa, na verdade, a manifestar paz e alegria, mesmo com essas verdades. Porque a gente começa a, basicamente, acertar o alvo certo que ele está falando aqui. A gente está, nesse momento, como ser humano, sem receber nenhum tipo de instrução, a gente só jogar no mundo. A gente tenta identificar mais ou menos qual é o objetivo, como que faz aqui para ficar mais ou menos bem, né? E vai indo. Mas o ponto é, a gente precisa começar a encontrar o verdadeiro alvo, para que a gente consiga a nossa meta. E qual que é a meta de todo ser humano, de todo ser? Não é nem ser humano, ser, todo ser humano. Felicidade e bem-estar. É isso que a gente busca. Todos os seres tremem diante da morte, de todo sofrimento. A gente não quer sofrer de jeito nenhum. Tem alguma coisa dentro da nossa cognição, do nosso modo de ser, que foge do sofrimento. E mesmo assim tá lá. Mas alguma coisa fala, isso não é natural. Porque eu não quero isso. A gente tem uma aversão ao sofrimento. Só que mesmo assim a gente sofre. Por quê? Esse é o ponto de partida. Então a mente é a fonte tanto do nosso sofrimento quanto de nossa felicidade. Pode ser usado de modo positivo para criar benefícios ou de modo negativo para criar malefícios. E embora a natureza fundamental de todos os seres seja uma pureza imortal, que existe desde sempre, sem começo, que chamamos de natureza búdica, nós não a reconhecemos. Em vez disso, somos controlados pelos caprichos da mente comum, que nos leva para cima e para baixo, para lá e para cá, produzindo pensamentos bons e ruins, agradáveis e dolorosos. Nesse meio tempo, plantamos uma semente a cada pensamento, palavra e ação. Assim como é certo que a semente de uma planta venenosa produz frutos venenosos e que uma planta medicinal cura, as ações maléficas produzem sofrimento e as ações benéficas, felicidade. Então é muito interessante do Shagdu, vocês vão observar isso, que ele vai dar ensinamentos extremamente profundos, que você estuda na forma de tratados, de uma forma simples e que a gente entenda completamente. Então aqui, basicamente, o que ele está falando? Deixa eu achar aqui a parte de novo. Pensamentos bons e ruins. Plantamos uma semente a cada pensamento, palavra e ação. Aqui ele está falando do karma. Então, dentro do contexto do karma budista, vocês vão aprender mais sobre isso. A diferença do karma budista não tem nada a ver com o que a gente escuta de karma na internet, ou o karma com essa influência espiritual kardecista, né? Do espiritismo, é diferente, tá? Então, só para vocês não acharem que é tudo farinha do mesmo saco. Existem vários tipos de karma, que é diferente também do karma hindu. Tem alguém com o microfone ligado. Para desligar. Então, basicamente, o Shagdu ele fala, dentro do karma budismo, do budista, todo pensamento que a gente tem, toda fala que a gente tem, toda ação de corpo, ou seja, ação física dentro da matéria, ele vai produzir alguma semente, positiva ou negativa, dependendo do que? Da sua intenção, que é antes do pensamento. Então, se eu tenho uma intenção virtuosa de beneficiar, é mais do que isso, tá? Mas eu só tô dando uma palhinha para vocês. Se eu tenho uma intenção virtuosa de beneficiar, que é motivada através do amor, da compaixão e ali de um altruísmo, eu posso ter consequências positivas, virtuosas, que me trarão felicidade. Então, dependendo da ação que você faz. Depois isso tem dentro dos tratados, né? Claro que não é uma verdade absoluta, mas tô sofrendo são muitas causas e condições para a gente ter um efeito específico, mas às vezes eles têm. Então, por exemplo, fui sempre muito traída na minha vida. As pessoas falam um monte de coisa pra mim, de merda pra mim. O que eu fiz pra merecer isso? Daí você olha ali a mente dessa pessoa, as ações dela, e percebe que foi uma pessoa que sempre falou muita mentira, que cometeu muito discurso divisor, que é uma das ações virtuosas, que é o quê? Disse-me disse pra tentar separar as outras pessoas. Então, assim, esse tipo de karma negativo de fala vai produzir determinados resultados. Claro que a gente não pode chegar e falar assim, não, você tá vendo isso porque você fez isso, isso, isso.
Isso é mais um conhecimento pra gente ter, pra gente se julgar, porque quando tem um dedo apontado pra gente, a gente aponta um dedo pra outra pessoa, tem 10 apontados pra gente. Então a gente utiliza dessa forma, quando a gente for estudar mais sobre karma, e ver mais ou menos os efeitos, porque são muitas causas e condições, não é uma causa que gera uma condição, como as pessoas pensam, ah, fiz um negócio, vou ter outro. Não é assim, não, karma. E é extremamente moldável, a gente consegue mudar. Não é nada de fatalista do destino, ah, meu karma é sofrer dessa forma. Não. Isso aí é tudo passeio de mudança e vocês estão aqui começando a purificar o karma só de estar parando para escutar isso. Então, vamos continuar. Então, aqui está dando esse ensinamento muito profundo de uma forma simples. Nossas ações viram causas e dessas causas naturalmente vêm resultados. Tudo que é colocado em movimento produz um movimento correspondente. Se você joga uma pedra em uma lagoa, formam-se ondulações em círculos que batem na margem e voltam. O mesmo se passa com o movimento dos pensamentos. Quando os resultados desses pensamentos retornam, sentimos-nos vítimas indefesas. Estávamos inconscientemente vivendo nossa vida. Por que todas essas coisas estão acontecendo conosco? O que acontece é que as ondulações estão voltando para o centro. Isso é o karma. A mente comum é cheia de oscilações e de turbulência. Se não há uma força que a controle e que controle seus efeitos sobre o corpo e fala, somos jogados para cima e para baixo, para frente e para trás. Nossa realidade parece um passeio de montanha-russa. Na verdade, é mais parecida ao girar de uma roda. Pomos uma roda em movimento e a cada vez que reagimos, damos novo impulso a ela. Ficamos presos em seu movimento perpétuo. E quando ele fala que reagimos, lembra que eu acabei de falar para vocês as 3 portas, né, que na verdade são 4. Intenção, pensamento, fala e ação. A gente está produzindo causas a todo tempo, através dessas 4 portas. Quanto mais uma ação ela é grosseira, ou seja, vem no sentido de matéria, mais o efeito dela tende a ser mais forte, as consequências daquela ação. Mas também a intenção é um fator muito importante. Então, às vezes, tem uma história muito legal para ilustrar isso, que é do Bodhidharma, onde ele chega no palácio de um rei e o rei fala, olha, eu fiz muitas doações para instituições, eu ajudei os pobres, eu fiz muita coisa. Quanto mérito que eu recebi? Daí o Bodhidharma olha para ele e fala assim, nenhum. Ué, como assim? E a caridade? Muito importante, caridade. Melhor ainda se for com uma intenção virtuosa. Eu não estou fazendo caridade para me aparecer. Gente, olha aqui, estou aqui fazendo a caridade. Posta print, ajudando, não sei quem. A não ser que não seja no caso de influenciador, porque daí eu acredito que é maravilhoso, que daí influencia outras pessoas. Mas assim, depende muito da nossa intenção. Eu tô fazendo aquela intenção para me sentir melhor, eu tô fazendo aquela ação para me sentir melhor comigo mesmo, para ver como eu sou caridoso, ou porque eu realmente estou me importando com o sofrimento daquele outro ser. Aquele ser está com fome, eu quero acabar com a fome dele, eu quero acabar com o sofrimento dele. Esse tipo de intenção, olha a diferença. A ação externa é a mesma, mas olha a diferença interna. Isso, de acordo com o karma budista, vai fazer com que um receba menos mérito e o outro receba mais. Ou seja, gere depois como se fossem sementes que, quando forem dar seus frutos, todas as ações que a gente faz são sementes. Quando elas forem dar seus frutos, ela vai dar ou uma árvore venenosa, ou ela vai dar uma árvore virtuosa que vai nutrir muitos outros seres. Vai ser uma árvore benéfica. A gente vai entender que, na verdade, o tipo de karma que produz a iluminação, que é o que a gente quer, não é nenhum nem outro, nem é o bom nem o ruim. Mas a gente vive dentro do samsara. Então a gente precisa produzir, sim, karma virtuoso para que a gente tenha o quê? Conforto. O karma virtuoso faz com que a gente gere conforto. Como assim conforto, Mi? Por exemplo, karma virtuoso de paciência. Dizem que quem produz, quem age muito com paciência, tende ali a ter melhores condições de aparência. Eles vão falar isso em alguns sutras. Também tem que tomar cuidado. Você é muito generoso, com uma intenção correta, ou foi muito generoso em vidas passadas, vamos falar isso também. Também a gente dá para discutir bastante esse tipo de coisa. Em outra vida, você vai, em outra vida ou nessa mesma vida, você planta causas de riqueza. Isso é um conceito ainda muito rudimentar do karma, mas é só para vocês terem ali uma ilustração do que seria ali um pouquinho dessa definição de karma budista. Mas tem muito mais coisa aí. Karma positivo e karma negativo, por mais belo que possam ser os resultados, o karma positivo ainda te prende dentro do samsara, ainda não está dentro do samsara. Então essa é uma visão muito diferente que o budismo traz. Ele fala, é maravilhoso que você produza karma virtuoso. Isso por si só não te liberta.
Por quê? Porque tem outros elementos aí que vão gerar libertação e iluminação. E esse é o ponto que a gente vai estudar. A gente tem bastante tempo para isso. Então, a mente comum... Deixa eu ver se tá certo. A mente comum é cheia de oscilações e de turbulência. Se não há uma força que a controle e controle seus efeitos sobre o corpo e a fala, somos jogados para cima, para baixo, para frente, para trás, nossa realidade parece um passeio na montanha-russa. Na verdade, é mais parecido ao girar de uma roda, pomos uma roda em movimento e a cada vez que reagimos, damos novo impulso a ela, ficamos presos em seu movimento perpétuo. Dessa forma, a nossa experiência da realidade continua a girar em ciclos, como todas as suas variações vida após vida. Assim é interminável o samsara, a existência cíclica. Não compreendemos que estamos vivenciando resultados que nós mesmos criamos, que nossas reações produzem ainda mais causas, mais resultados, incessantemente. Pelo fato de ter sido nós mesmos quem armamos a enrascada em que nos encontramos, cabe a nós sair dela. Uma pessoa que esteja com o cabelo embaraçado e oleoso, que olhe no espelho, não irá conseguir limpar a sua imagem esfregando um espelho. Uma pessoa que tem uma disfunção biliar terá uma percepção distorcida de cor. Verá uma superfície branca. Quer seja uma montanha nevada à distância ou um pedaço de pano branco, como sendo amarelado. O único modo de corrigir a visão defeituosa é curando a doença. Tentar alterar o ambiente externo não trará resultado algum. Aqui muitos vão se identificar que eu vou dar um exemplo muito corriqueiro. Ai, me terminei em relacionamento tóxico, abusivo. Passei por situações de agressão. Daí, terminei depois de algum tempo, me relaciono, tudo parece perfeito no início, depois a pessoa começa com as mesmas atitudes. E agora? Então, a gente tá ali, aqui a gente consegue ver um exemplo de uma projeção de karma que não foi dissolvido, tá? Tá se manifestando. Então, aí se vem também a importância de esses ensinamentos, eles não são só para a gente atingir a iluminação em um futuro lá na frente, não. Quando a gente começa a praticar e começa a estudar, a gente começa também a mudar a nossa vida agora. Porque se eu estou tendo determinados resultados na minha vida mundana, em vida espiritual, ou seja, em tudo que eu estou fazendo, que é tudo interdependente. A nossa vida espiritual, a vida mundana, não existe essa distinção. É tudo junto. Se eu estou tendo determinados resultados na minha vida, seja na área financeira, área amorosa, qualquer que seja, de alguma forma, eu estou produzindo karma naquela direção para eu receber aquele tipo de experiência, né? Estar acessando aquele tipo de experiência. Então, eu preciso mudar a raiz, preciso mudar as causas que estão projetando aquelas consequências, aqueles resultados. É igual numa equação de matemática. Então, 2 mais 2 dá 4. Para dar 7, eu preciso colocar ali mais 2 mais 5, daí dá 7. Se eu continuar colocando 2 mais 2, 2 mais 2, ou seja, repetindo. E aqui não é só ação. Ação é uma das formas de mudar o karma, mas tem mais coisa aí embaixo. Não é só mudar ação externa. Tem que mudar o nível de intenção, pensamento, fala e ação. Os 4 juntos, tá? Então, a gente vai começar a entender a estrutura, por exemplo, do karma. Quando a gente começa a entender o karma, a gente tem o potencial de mudar também a nossa vida como um todo. Então, nossa vida interna e espiritual vai ficando melhor, no sentido de até os nossos sentimentos negativos, a gente vai percebendo as qualidades naturais da mente emergindo, aquelas perturbações internas, não cessando, porque é um caminho mais profundo, mais tempo para acessar, mas mesmo quando você começa a praticar no começo, a gente já começa a notar diferença, porque a gente está começando a alterar a nossa estrutura kármica. Então, esse é um dos pontos que a gente trabalha muito dentro do caminho budista. Purificação do karma. Daí a gente trabalha em 2 aspectos. A gente tem que purificar o karma negativo e também gerar virtuoso, para que a gente também tenha condições confortáveis para praticar. Então, fujam dessa visão, quando a gente pensa em budismo, vou ter que abandonar tudo, viver na montanha com uma tigelinha. Tem alguns grandes praticantes que fazem isso, eles têm karma para isso, eles têm as condições. Não é o nosso caso. Não adianta a gente ficar fantasiando com isso. Ou pensar assim, não, eu vou me isolar nas montanhas, aí todos os meus problemas vão resolver. E você vai com o karma junto. E quando fala que você vai com o seu karma junto, você pode estar no lugar mais bonito do mundo, nas montanhas, sei lá, de qualquer lugar belíssimo que vocês tenham em mente. Agora eu sou espiritual. E tá com as mesmas aflições, porque não mudou a estrutura kármica, não tem os métodos para isso. Então, vocês vão observar esses benefícios. Conforme vocês vão estudando, vocês vão entender a estrutura kármica,
em conjunto com as práticas, a gente vai começar a alterar. Então, o karma é mudar o karma, e não só mudar, né, de negativo para positivo, que também é uma parte. Purificá-lo e ir além dele é um dos aspectos que a gente tem dentro do caminho budista, muito importante. A gente, na verdade, tem que, não é nem ir, quando eu falo ir além do karma, na verdade é esgotar todo o karma, positivo e negativo. E daí o que sobra? Daí, isso aí a gente vai ver mais pra frente também. Então, algumas pessoas pensam que o remédio para o sofrimento está nas mãos de Deus ou de Buda, em algum lugar externo a elas. Mas as coisas não são assim. O próprio Buda disse a seus discípulos: Eu lhes mostrei o caminho que leva à liberdade. Seguir por esse caminho é algo que depende de vocês. E daí essa é uma questão que a gente sempre pensa, né? Quando a gente pensa nos grandes seres, Jesus, Buda, e tantos outros que passaram, né? Grandes santos. Tem dentro da tradição católica, dentro do budismo, nessas maravilhosas que a gente pode ler. Mas mesmo eles não foram capazes de purificar todo o karma dos seres. Eles não podem simplesmente pegar a nossa mão, as mãos de luz, passar alguma mágica para tirar as nossas aflições. Então, a nossa mente é uma coisa que é um trabalho que não tem como transferir para outra pessoa. Não tem. O homem pode ser Jesus, pode ser Buda, pode ser o homem, pode ser, né, no caso de Jesus, o Deus, né? Mas não tem como. A nossa mente, e esse é o trabalho do budismo, a gente precisa lidar com a nossa própria mente. Não tem um ser externo que eu culpe pelo que está acontecendo na minha vida. Se tem alguém para culpar, é as ações que a gente fez a nível dessas 4 portas. Mas também cabe a nossa ir. Isso não é um tipo de sentença. Ai, eu sou uma pessoa horrível. Agora. Daí a gente lembra da história. Você não colocou a cabeça aí, agora você tem que tirar. E a gente vai receber os métodos para isso. A gente vai trilhar esse caminho junto. Tanto a nível do estudo como da prática. O problema é que a maioria dos seres não tem e não sabe como tirar. Tô sofrendo, não entendo o que está acontecendo, não consigo achar a resposta. Eu passei muito tempo por isso. Então, eu sempre chamo vocês de buscadores, né? A gente entra com esse viés de buscador. Não conseguia. Faltava alguma coisa. Dentro dessa filosofia, e não só a filosofia, como a prática budista, eu consegui encontrar essas respostas que eu tanto buscava. Então, já tá acabando aqui, daqui a pouquinho já abro perguntas para vocês, tá? A mente, quando usada de um modo positivo, para gerar compaixão, por exemplo, é capaz de criar grandes benefícios. Pode parecer que esses benefícios vêm de Deus ou de Buda, mas são simplesmente resultados das sementes que plantamos. Embora os ensinamentos de Buda, com os ensinamentos de Buda, recebamos a chave do conhecimento que nos permite transformar, pacificar e treinar a nossa mente, somente nós podemos descerrar sua verdade mais profunda, expondo nossa natureza búdica e suas capacidades ilimitadas. Nossas experiências de vida atuais são de relativa boa sorte. Muitos são os que experimentam um sofrimento muito pior que o nosso, assolado pelas dores implacáveis da guerra, da doença e da fome. Eles não têm meios para mudar sua situação. Parece não haver saída. É o que eu acabei de falar para vocês. Muitos seres estão com essa cabeça dentro da janela presa e simplesmente não tem nem tempo para pensar nessas questões. Mas é muito bom que a gente tenha essas boas causas e condições que a gente criou no passado para conseguir estar nesse momento, por exemplo, numa segunda-feira, 9 horas da noite, estudando o Buda Dharma, pensando sobre esse aspecto. A vida da maioria dos seres é tão corrida, passam por tantos perigos de todas as formas, que eles não têm tempo. E não tem nem como culpar, como que vai conseguir? Eu sempre dou exemplo, como que a gente vai pegar Buda Dharma, falar de Buda Dharma, falar, você criou essa situação, assim que sai, ensinar os métodos para alguém que está com fome. Não, primeiro a gente tem que resolver o problema pontual daquele ser, dar o mínimo de estabilidade para aquele ser, tem causa e condições para praticar. No caso de vocês é uma situação muito afortunada porque vocês já têm as causas e condições básicas. E a gente vai estudar quais são essas 10 causas, que são 5 externas e 5 internas, que compõem o que a gente chama de nascimento humano precioso. A gente vai ver isso na parte 2. E daí a gente olha. Sabe essa depressão que eu falei pra vocês que a gente tem no começo? Ai, meu Deus. Então a vida é sofrimento mesmo. É tudo impermanente. Daí quando a gente escuta
os ensinamentos sobre a vida humana preciosa, é o contrário, a gente se alegra, a gente vê o quanto que é maravilhoso essa oportunidade que a gente tem como ser humano, que a gente deve usar isso da melhor forma, certo? Agora, a gente tem mais 8 minutinhos, eu vou abrir para perguntas. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem abrir o microfone ou levantar a mãozinha, tá bom? É melhor dessa forma que daí, primeiro vocês recebem todo o conteúdo e daí depois vocês fazem as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? A gente parou aqui na página 17. Depois vocês me lembrem, viu? Se vocês também quiserem anotar, a gente parou na página 17. Então, na próxima aula, a gente vai partir daqui. Até que a gente avançou bastante, viu? Alguma pergunta? Eu vou abrir aqui para ver todos vocês. Vitor levantou a mão. Pode falar, Vitor. Abre o microfone. Olá, tudo bem? Eu tenho uma dúvida mais em relação, no começo ainda eu comecei a praticar meditação há muito pouco tempo, né? Então eu tenho bastante dificuldade em relação a não só de posturas, técnicas, mas, por exemplo, numa época que eu estava um pouco mais tranquilo, assim, por exemplo, de férias, eu conseguia meditar às vezes quase 1 hora, a mente conseguia ficar bem mais tranquila. E agora, em período de faculdade, não só tem um monte de coisa na cabeça, mas também tem bem menos tempo disponível. Sim. Como, além da repetição da prática, que outra forma eu posso fazer para utilizar esse tempo de forma eficiente para realmente colher esses benefícios? Utilizar o tempo da sua vida, você diz, fora o tempo de prática? Ou dentro da própria prática da meditação, para conseguir, vamos dizer, focar melhor no aqui, no agora, quando tem às vezes tantas preocupações acontecendo à nossa volta, ou no geral também, vamos dizer, não não perder aquela condição mental quando você sai daquele momento da prática e volta para as atividades do dia a dia. Ó, o primeiro passo é, só vou entender uma questão, acho que você entrou faz pouco tempo. Você chegou a entrar dentro das nossas práticas? Como? Não ouvi. Você chegou faz pouco tempo, certo? Você chegou a Sim. entrar em uma das nossas práticas? A gente faz. Daqui ainda não. Eu participei um pouco de um grupo que teve em Ribeirão. Eu comecei a praticar faz uns 2, 3 meses, mais ou menos. Mas de vocês ainda não consegui pelos horários mesmo. Ah, perfeito. Então, assim, o primeiro passo é que você pegue as práticas básicas que a gente tem, porque as práticas básicas, elas vão seguir você praticamente por todo o caminho. Então, a nossa prática principal, que é, como a gente chama de terreno, que a gente coloca, tudo que a gente vai construir de prática e de realização, vem em cima dessa base, que é a shamatha, que é a nossa prática de concentração meditativa. Então, você relatou uma coisa que é muito comum. Ah, na hora da meditação eu tô me sentindo bem, mas aí quando eu vou para a vida, vem aquela agitação, vem aquelas aflições mentais aparecendo pra gente. Como que eu faço, Mi? Primeiro, não tem segredo. Eu não posso falar pra você que em uma semana você já vai observar uma diferença. Às vezes pode acontecer. Mas o segredo é a prática. Mas o que acontece? Você está fazendo um tipo de meditação específica. Começa a praticar a meditação que a gente está trazendo aqui, que é a meditação que a gente tem o suporte do mantra, ou seja, nosso objeto de concentração para treinar essa habilidade da concentração meditativa, que é uma habilidade imprescindível dentro do caminho, é o mantra Hansá. Você vai observar, quando você vai começar a fazer essa prática, sua mente vai começar a silenciar, silenciar, silenciar. E conforme você vai acumulando, então, as práticas espirituais, elas têm essa característica de acúmulo. Por isso que você não vai ouvir a gente falando, ah, não, vem aqui, que no outro dia você já vai estar sentindo bem, nenhuma dor, nem nada. Não existe isso. É um treino. Sim. Realmente, é como se aqui fosse uma escola espiritual de treinamento da mente. Então, treina bastante esse aspecto de shamatha, do Hansá. O que você vai observar conforme você vai treinando o shamatha? A sua mente vai começar a se estabilizar mais e mais e mais. E essa prática, ela vai começar a ficar tão sólida dentro da sua mente que quando você for para a sua vida diária, você vai observar também essa redução das suas aflições, da sua agitação. Mas, daí eu venho com a segunda dica. Como você está recebendo os ensinamentos do Dharma, você vai começar a ter uma absorção maior, porque você está treinando o shamatha, ou seja, a sua mente vai começar a ficar mais profunda, ela vai reter mais informações. Esse é um dos efeitos mundanos maravilhosos da prática de shamatha, é que a gente começa a ficar mais inteligente. Quando é que a gente Sim. começa a ficar mais inteligente? A gente presta mais atenção, nossa mente está mais profunda, ela absorve melhor as informações. Quando você for pegar os ensinamentos de Dharma,
você vai começar a fazer as associações na sua vida. E esse é o segundo pilar que a gente estudou lá na aula de domingo. Depois, se você quiser dar uma olhada, que é o pilar de Certo. refletir, que é basicamente a gente pegar os ensinamentos que a gente ouviu e começar a conectar isso com o caminho, com o Dharma. Então, por exemplo, a gente estudou aqui um pouquinho sobre o karma, ou os aspectos das aflições mentais. E daí eu tô começando a treinar shamatha, minha mente está mais atenta. Eu começo a observar que uma coisa que eu falei semana passada, fiz semana passada, eita, voltou aqui a retribuição. Uma semana depois. E ensinamento do karma, lembrei. Lá, importância da prática budista. O que isso começa a fazer? A gente começa a direcionar nosso fluxo mental, ou seja, nossos pensamentos, a forma como a gente age, ela fica esse fluxo mental, ele começa a entrar em ressonância com o Dharma. Ou seja, vou falar do exemplo do coach de novo. O coach fala que tudo está no nosso mindset, né? E isso é uma parte muito importante dentro do caminho. Então, o nosso mindset hoje está sendo contaminado por vários tipos de estímulos diferentes, vários tipos de informações, e pessoas colocando a gente para um lado, para um outro, uma ideologia daqui, um negócio ali, e a gente começa a formar um fluxo mental todo estranho. E para a iluminação, a gente também constrói um fluxo mental específico. O Buda teve um fluxo mental específico que levou ele para aquele resultado. Bem coach, né? Nossa, muito coach isso. Uhum. Mas eles têm razão nesse ponto. E daí, o que a gente faz como praticante? A gente tá com o fluxo mental todo bagunçado. Tá parecendo Frankenstein. Tem um negocinho daqui, outro dali. A gente vai começar a limpar esse Frankenstein e colocar a nossa mente nesse fluxo até a realização. Então, esse é um dos aspectos que você tem que praticar dentro do caminho. Ver na sua vida diária e começar a conectar com os ensinamentos. Isso quer dizer que você está começando a absorver essa parte dos ensinamentos, colocando isso na vida diária, e isso vai começar a moldar a forma como você pensa, como você fala, como você age, e logo vai mudar o seu karma. E isso, ali, em um ponto mais pra frente, te conduza à liberação. É o que a gente está falando aqui. Certo? Então seria, primeiro, treinar shamatha, principalmente esse aspecto de shamatha, que é a base do caminho. Então a gente, entre 10 horas da noite, você também pode praticar, se você conseguir. Se não, você me chama que eu passo para você essas orientações. Tem um vídeo também do Eric, eu passo esses vídeos para você. E daí você começa com esse aspecto. Outra forma de purificação que a gente começa a purificar, principalmente o karma de fala, isso é uma coisa muito interessante que eu não falei para vocês. Quando a gente recita um sutra, por exemplo, que é uma escritura sagrada, a gente começa a purificar nosso karma de fala. O que eu falei para vocês? Quando a gente comete algum karma não virtuoso de fala, que é o quê? Discurso divisor, ficar fazendo picuinha, confusão entre as pessoas, mentir, discurso ofensivo, brigar com os outros, xingar os outros, com aquela intenção negativa, ou isso aí é uma coisa muito específica, a maioria das pessoas vão fazer, que é mentir sobre suas realizações espirituais. Eu chegar aqui e falar que sou um Buda. Agora vocês vão ouvir o ensinamento da Buda, e se alguém me questionar, é demônio. Entendeu? Seria um tipo de coisa assim. Então, assim, quando a gente cria karma não virtuoso de fala, através desses pontos que eu falei pra vocês. Daí o karma não virtuoso, as consequências desse karma voltam. Quando a gente recita um sutra, por exemplo, enquanto se abstém dessas ações primeiro e começa a recitar o sutra, a gente está criando karma virtuoso de fala também. E purificando o karma negativo, ou seja, a gente vai começar a ver menos situações que produzem sofrimento pra gente através da nossa fala. Menos gente brigando com a gente, é óbvio, porque você parou de xingar todo mundo que você vê, né? Daí vai brigar no trânsito, não briga mais, né? É assim, o karma não tem nada de mágica. A gente começa a mudar as nossas ações e isso vai começar a reverberar na realidade. Então, outro ponto, terceiro ponto, que seria também fazer a recitação do sutra, que também faz parte da nossa prática. Mas isso é uma curiosidade que eu vim trazer para vocês, que eu achei que foi pertinente também. Que é mudar esse fluxo mental nosso. Quando a gente recita o sutra, a gente também começa a mudar esse processo de estrutura kármica que a gente falou. A gente falou bastante sobre karma hoje, né? Depois vocês vão ver da forma mais técnica. Ficou respondido para você, Victor? Sim, ficou sim. Eu agradeço muito. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? E vocês estão mais quietinhos. Ah, o Anderson. Pode falar, Anderson. Tá me ouvindo aí, ô Milena? Tô ouvindo. Tá, não. E tô É vendo uma você. coisa assim. Ah, tá. Eu tô observando nos nossos encontros essa questão das pessoas perguntarem.
como é que funciona a prática. Ah, o que que eu tenho que fazer? Quanto tempo que eu tenho que ficar tal coisa? Eu acho assim, e o Eric já tinha me passado me dar a dica de fazer a leitura desse livro. Eu já estava acompanhando já, né, quando depois apareceu, né, a divulgação de que você vai fazer estudo. Então, uma coisa que esse livro fala, não querendo adiantar, não querendo trazer assuntos que estão lá na frente, mas é um ponto que eu acho que para todo mundo que está ouvindo, para todo mundo que está começando a estudar com a gente, né, talvez deveria se atentar a esse detalhe, né? Que é só uma passagem um pouco mais para frente, a gente vai ver que fala do quê? Se você tirar uma hora do seu dia para fazer práticas, para fazer estudos, você tem as outras 23 que você não faz. Né? Então, o que, que é mais o que, que é mais forte, um ou 23? Então, dentro da que as práticas possam proporcionar, mesmo que seja no horário X, no horário Y, se você tem ali, pelo menos eu vejo dessa forma, né? Se você tem ali um intervalo de 15 minutos, se você tem ali mais para frente 10 minutinhos que você pode, de repente, parar, se concentrar, puxar um pouco, ao meu ver, parece que ajuda já a gente a fazer esse tipo de coisa, né? Porque são práticas que a gente vai, de fato, realmente, a gente tem uma vida muito corrida, a gente tem diversos compromissos, e com certeza, em determinados momentos, a gente vai ter que estar voltado para aquilo que a gente, né, para as nossas obrigações, para as nossas tarefas. Mas se de repente você tira 5 minutos, 10 minutos, vai lá, faz, né, com intenção, faz um daimoku, ou se você de repente tem 15 minutos que você está sozinho, tira um tempo, vai ali, faz um rançal, coisa assim, eu acho que é benéfico, né? Porque vai ajudando, você vai colocando um pouquinho, né, pelo dia, espalhando ali pelo seu dia, um pouco de práticas também, para que você mantenha essa conexão, né, que começa ali do dia, porque às vezes acontece muito, né? Ah, de manhã é muito cedo para eu acompanhar, é complicado. Ou à noite eu já estou muito cansado por causa disso. Então pega a prática que tem a divulga, tem todo o material ali nas plataformas de como que é feito e vai colocando um pouquinho aqui, um pouquinho ali e vai acompanhando para que de repente você crie a sua própria dinâmica de estudo, de meditação, de reflexão, né? Para que você possa não ficar muito preso aos horários que a Renkai oferece Ai, de Ricardo. estudo, né? Sei lá, essa é a minha opinião, só que eu já vi esse mesmo tipo de questionamento. As pessoas às vezes não sabem muito bem, né? Ah, como é que é? Mas o que eu preciso fazer para conseguir fazer tal coisa? Sim. Ontem já teve essa pergunta também, né? Então eu acho que você pegar as práticas, a base das práticas e eu tenho 15 minutos, eu tenho 5 minutos ali, pô, vou parar um pouquinho aqui, vou fazer, né? Eu acho que ajuda, sei lá, é a minha opinião, né? De repente, se você quiser Tá explanar certíssimo, melhor isso Anderson. daí, Certíssimo. É isso mesmo. E esse você está praticando um dos pilares que a gente falou ontem nos ensinamentos, que é o constante se lembrar. Quando a gente para 5 minutos, a gente corta esse fluxo de doideira da nossa vida para lembrar de fazer prática. É uma coisa revolucionária. Então você está dentro desse fluxo. Inclusive, o exemplo que você deu, 1 hora eu faço de prática por dia, as outras 23 eu não faço, é um exemplo que a própria Shari do Cadro, que é a esposa do Shari do Ricochet, ela falou exatamente a mesma coisa. Você basicamente falou a mesma coisa. Exatamente. Incrível isso. Mas é isso mesmo. E assim, mesmo que você não consiga entrar nos horários que a gente faz aqui dentro da Rinkai, tenha a sua sadhana diária. Faça independente no horário que der. Se não der pra entrar às 10, faz outro horário. Não der pra entrar às 5, faz outro horário. E 2 vezes ao dia, que é o ideal pra gente fazer. Não consegue mesmo fazer 2 vezes ao dia, daí faz um. Mas certíssimo, Anderson. Muito bom esse reforço que você deu. Muito obrigada. perfeito, perfeito. O Eric quer falar? Também acrescentando nessa questão que o Anderson falou que a dúvida, esqueci de quem, teve uma época que eu estava em treinamento e eu fazia 4 horas de prática meditativa por dia. E eu estava me achando. E eu cheguei na mestra e perguntei assim, ô Lama, quantas horas deve praticar por dia? E eu achando, porque eu queria comparar as práticas que eu fazia, né, se eu estava bem na fita. Eu falei, eu sou foda, 4 horas por dia de prática formal. Ela falou para mim, 24 horas. Mas
como 24 horas? Vou fazer 24 horas de prática por dia? Eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. Mas ela estava falando do quê? Da contemplação dos ensinamentos. E a contemplação dos ensinamentos, existe a prática formal, que a gente senta a bunda na almofada, mas isso é só um pouco. A contemplação dos ensinamentos é nós ouvirmos os ensinamentos. E quanto mais a gente ouve os ensinamentos, mais a gente passa a meditar na vida diária, fora a prática formal. Então é muito importante, né? É isso que a Milena está fazendo aqui, trazendo os ensinamentos. Então, como é o modo de você entrar em meditação? Refletir sobre os ensinamentos. E você reflete como? Ouvindo. Então, quando você tiver acesso à plataforma, ouça, reouça, leia sobre o Dharma, porque isso vai se tornar automático. Você tem sua prática formal que pode ser de, sei lá, 5 horas por dia, não importa. Mas todo o tempo o Dharma está imerso ali e você só consegue contemplar isso com a contemplação de ouvir os ensinamentos. Ouvir e ouvir, reouvir e ouvir novamente. Perfeito. É isso mesmo. É o que a gente ouviu. Para quem não viu essa aula, é muito interessante. Eu vou soltar para vocês amanhã, do ensinamento de domingo, que é o ouvir, refletir e meditar. O Eric está trazendo esses pilares de novo para vocês. Essa é a base de todo o caminho. Eu falei, desde o iniciante, começou ontem, até o mais avançado, que está há 20, 30 anos praticando. É sempre os mesmos 3 pilares. Sempre. Mais alguma pergunta que vocês queiram trazer? Bom, eu acho que já deu nosso tempo de 1 hora, né? Porque é 1 hora estudando, então eu imagino que a mente de vocês deve estar, meu Deus do céu, socorro, muita coisa. E daí, lição de casa para vocês. Agora é o segundo pilar que a gente vai aplicar, que é o refletir. Associem os ensinamentos que vocês receberam aqui hoje, que foi mais direcionado para o karma, contemplação da impermanência, com a vida de vocês. E uma curiosidade, só antes da gente fechar. Uma das terminologias que a gente pode ver quando a gente estuda a palavra Dharma tem a ver com lei natural. Ou seja, quando a gente estuda o Dharma, a gente está estudando a lei natural de como as coisas funcionam. Então, é óbvio que a gente vai ver o Dharma na nossa vida diária. A gente estuda sobre impermanência. Começa a contemplar a impermanência. Começa a ver ela mais presente. Mas não porque ela nunca esteve ali. A gente só está começando a ver ela agora. Então, sempre pense nisso. Quando vocês estão estudando o Dharma, a gente fala Buda Dharma porque vem com essa estrutura dos ensinamentos do Buda, aquela coisa sistemática que tem, né, de fato, uma tradição, uma linhagem e tudo mais. Mas antes do Buda é Dharma, que é lei natural. Então, a gente está estudando, basicamente, a lei natural que o Buda ele expôs através da sua realização. Certo? Então, parabéns pelo esforço de vocês até aqui. E eu vejo vocês na aula de estudo do Potência Prática Budista lá na quarta-feira, às 8 horas da noite também, e na sexta. Então, a gente tem 3 aulas por semana. Bastante já, tá? No futuro, será mais. Mas é isso. Que vocês tenham uma ótima noite e até mais. Boa noite. Boa noite.